O pastorado feminino é bíblico? Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram e esse vídeo ele bateu mais de 3 milhões de visualizações. E eu observei alguns dos comentários e vi a necessidade de falar um pouco mais e trazer um pouco de luz sobre esse tema importante. Hoje não é fácil falar sobre o pastorado feminino. Detalhe, falar contra. Pelo simples fato de você falar que não é bíblico e não apoiar, você passa a ser odiado e até mesmo perseguido, tanto nas redes sociais como na sociedade, no convívio cristão. Infelizmente, se tornou um tema onde é como se fosse uma casa de abelhas. Se você mexer, você é picado. Mas vamos para as Escrituras, somente as Escrituras. Nós precisamos entender que nós não podemos passar nada da Escritura, certo? E outra, grave isso dentro de você. O que não é proibido na Bíblia não significa que é permitido. E quando se trata de ordenação, dons, cargos, tem que ter na palavra de Deus, dizendo, olha, esse cargo é para esse tempo e para esse tipo de pessoa. Ou seja, homem, mulher, claro, não existe, mas criança tem que ter. Então, não ter algo proibindo não significa que é permitido. Grave isso, certo? Aonde a Bíblia se cala, a gente também se cala. Mas, quanto ao pastorado feminino, a Bíblia é clara que não pode. Nós não concordamos, eu não concordo com o pastorado feminino. Respeito, eu respeito, mas eu não concordo, por conta que a Bíblia não concorda. Então vamos ler aqui 1 Timóteo 2,12. Vai dizer o porquê a mulher não pode exercer cargo pastoral. Claramente. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Então, aqui o apóstolo Paulo, inspirado, ele diz, olha, eu não permito. Mas isso não é uma ideia dele. Por quê? Porque ele vai se basear no Gênesis. Quando Deus julga Adão e julga Eva, Deus coloca o governo, os cargos de autoridade nas mãos dos homens. Então, as mulheres não podem exercer autoridade sobre o marido, sobre os homens. Então, se a mulher não pode exercer autoridade sobre o seu marido, imagina sobre o marido das outras mulheres ou os maridos alheios. Aqui é claro, é explícito que não é permitido a mulher governar dentro da igreja. 1 Coríntios 14:34, ele vai falar que é uma questão da lei e não é cultural. Olha aqui, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Aqui é sobre o falar com autoridade, dando diretrizes e exercendo autoridade sobre os homens da igreja. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então é a lei quem ordena. Em 1 Coríntios 11, versículo 3, quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então foi Deus quem estabeleceu que o homem exerce a função de autoridade. Isso aqui é dentro da igreja, dentro de casa também. A mulher não pode ser o cabeça da família. É o homem que é o cabeça da família. E como surgiu tantas pastoras? Na primeira onda,
do feminismo em 1850 foi quando isso começou a ser discutido. Por que as mulheres não apacentam? Por que só os homens? Em 1850 não existia uma pastora só sequer. Ou seja, até o século XIX, uma pastora só sequer não existia. Quando o feminismo começa, na sua primeira onda, já começa a ser discutido isso. Na segunda onda do feminismo, em 1960, aí já vem agora um histórico de pastoras. Na primeira onda do feminismo, apenas 2% da igreja mundial aceitou o pastorado feminino. 2%. Na segunda onda do feminismo, muitas, mas muitas igrejas já aceitaram o pastorado feminino. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Então, mulher apacentar tem a influência e surgiu após o feminismo. Não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o tempo da lei e desde trazendo até os dias de hoje. Só para vocês terem uma ideia, analisa. Vamos lá. 12 tribos de Israel, todas encabeçadas por homens. Uma mulher só sequer você não vai ver nas 12 tribos de Israel. Sacerdotisas. A Bíblia não fala sobre sacerdotisas. Mulheres sendo ordenadas, licenciadas, ungidas e separadas para o sacerdócio. Não. Na Bíblia você só vai encontrar sacerdotisas de Baal. Certo? Porque Deus instituiu o sacerdócio para os homens, não foi para as mulheres. Desde o Gênesis. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. É só você estudar as Escrituras. Não é uma questão de machismo, não é uma questão do patriarcado, não, é Deus. Se tem de questionar alguém, é Deus. Mas Deus sabe tudo, tudo que Deus faz é perfeito. Outra coisa, isso foi o que eu mais vi nos comentários. E Zípora e Raquel, elas eram pastoras. Pessoal, pastoras de animais. Zípora apacentava as ovelhas do pai dela, de Jetro. Raquel apacentava animais, não apacentava pessoas. Nós precisamos entender algo. O pastorado da igreja, os pastores dos dias de hoje, foi algo que Jesus distribuiu depois que ele sobe aos céus. Está lá, Efésios 4:11. Então, antes de Jesus Cristo vir à terra, morrer, ressuscitar e subir, ninguém tinha esse título de pastor, oficialmente, ordenação, porque é um dom que Jesus deu quando subiu. Vamos continuar. 12 apóstolos. Não tinha uma apostoliza sequer. Na história da igreja, não existe ordenação para sacerdotisa, para apostoliza, para pastor. É uma questão de Bíblia, gente. A Bíblia é a nossa regra de fé. Outras discussões que eu vou bem rápido falar aqui. Diaconisa pode? Pode. Diaconisa pode. Não exerce governo sobre ninguém. É uma serva. Não julga causas, não dá direções, não ensina com cunho de autoridade. Então, diaconisa pode sim, sem nenhum problema, à luz das Escrituras. Não sou eu que estou ditando regras, não. É porque somos bíblicos. A igreja tem a regra de fé dela, que é a Bíblia. Mas deixa eu dizer aqui algo. Não estou falando contra as mulheres. As mulheres são bênção do Senhor. O que seria da igreja corpo de Cristo se não fossem as mulheres? Nós vemos muitas mulheres que apoiaram o ministério de Jesus. A igreja que eu faço parte tem muitas servas de Deus, muitas mulheres de Deus
Ai da igreja se não fosse as mulheres. A questão aqui é, para o cargo de pastor, não é dado à mulher, é dado para os homens. O ide do Senhor é para todos. Mulher, homem, criança, adolescente, idoso. O ide é para todos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão aqui é o cargo pastoral. Não compreenda errado, não entenda mal, certo? As mulheres são fundamentais, essenciais para o corpo de Cristo. As mulheres dos pastores, meu Deus, são as ajudadoras, são mulheres que pegam ali junto com o marido, apoiam na criação dos filhos, apoiam na congregação, são essenciais. Então, são pontos que nós precisamos olhar com humildade. E outra coisa, nos debruçarmos sobre as Escrituras. Se vier mais dúvidas, você coloca aí nos comentários e em breve vamos fazer um vídeo só respondendo dúvidas. Então, quais são os cargos, as funções de ministério que uma mulher pode exercer? Segundo a minha crença, segundo a minha fé, segundo a Bíblia, dos 5 dons ministeriais, as mulheres podem exercer 3. Apóstolo é para homem, certo? Porque exerce autoridade. Pastor é para homem porque exerce autoridade dentro da igreja. Mas antes de falar os 3, muitas pessoas também citam Débora, a juíza. Débora, a juíza, foi uma exceção. Você pode ver isso. Não se faz de exceção regra. E outra coisa, Débora não exercia autoridade dentro do templo, certo? Então estamos falando da igreja. Estamos falando da era da igreja. Então Débora foi uma exceção. Você pode ver que todos os outros juízes foram homens. E detalhe, não tem nada a ver com o templo. Juíza é um cargo governamental e não sacerdotal. Mas os 3, vou dizer assim, títulos, chamadas, funções, ministérios, dentre os 5 dons ministeriais que as mulheres podem e devem exercer, se Deus lhe chamar, são profetiza, eu creio no chamado profético para a mulher, profetiza, nos dias de hoje, sim, nos dias de hoje, não mais como era antes, os profetas da antiga aliança, posso fazer um vídeo sobre isso depois. Creio também que as mulheres podem exercer o chamado de evangelistas, porque não exerce governo, como também o de profetiza não exerce governo, e também as mulheres podem ser mestras, porque está nas Escrituras, por isso nós aceitamos. A Reforma Protestante não admitiu nenhuma mulher como apostoliza ou como pastora, ok? As igrejas históricas não se renderam a isso, algumas até se renderam, mas isso não faz com que o cargo de pastora seja algo autorizado pela palavra de Deus, ainda que o mundo todinho aceite, ainda que todas as igrejas da terra aceitem o cargo pastoral para a mulher como sendo bíblico, mas não é bíblico. A não ser que mude, a não ser que risque ou apague os textos da Bíblia e escreva de caneta. Aí também você sabe que não vale. Somente as Escrituras, pessoal. As mulheres são bênçãos do Senhor. Eu sou muito abençoado pelo ministério da mulher, aonde lhe cabe, mas o pastorado bíblico não dá nenhum respaldo para que a mulher exerça. É uma função separada para o homem. E isso não faz do homem superior e a mulher inferior. Não, porque não é sobre ser superior ou inferior. É só uma questão de lei, ordenação, palavra. Então, se você está numa igreja que tem pastora, ore a Deus, certo? Quiser continuar, continue. Isso é com você e Deus. Mas à luz da palavra de Deus, não existe pastora, não existe pastorado feminino. Eu espero que tenha sido claro, que Deus te abençoe.
curta, comente e compartilhe. E até a próxima. Tchau.